Emanuelide, CEO da Thaler Gestão de Patrimônio. Nós estamos neste momento de ação solidária e trazendo para que vocês possam conhecer as instituições que nós estamos, na realidade, carimbando como instituições que nós conhecemos, ONGs, e que fazem um trabalho de impacto comunitário dos mais diversos níveis. Hoje nós temos aqui o Laudemir, que vai falar um pouco sobre o trabalho que eles desenvolvem na comunidade luso-brasileira de Araçatuba, mais conhecida como Lar São João, em Araçatuba, em um trabalho de idosos que é feito há alguns anos. Laudemir, muito bem-vindo aqui, o espaço é seu, por favor, fale um pouco de vocês e do trabalho que vocês desenvolvem. Obrigado, Mário, obrigado pelo convite. É muito importante ter esse espaço, essa oportunidade. A gente fica muito agradecido de coração. O Lar São João, ele é o sonho de uma associação dos portugueses aqui do município de Araçatuba. Na verdade, o seu João Marques, conhecido filantropo da cidade, já falecido, ele tinha, no final dos anos 80, ele via que as vagas asilares não abria na região há 40 anos. E ele falava disso com seus amigos. Mas ele faleceu tragicamente em um acidente e os amigos se reuniram e falaram, olha, o sonho dele a gente vai concretizar. E eles criaram a comunidade luso-brasileira nesse ano, de 1987. De lá para cá, eles fizeram algumas coisas, poucas coisas, porque eram idosos. Faleceram, ficou um remanescente, alguns filhos, alguns netos desses portugueses, que deram continuidade à comunidade. Então, 10 anos depois, em 97, ela recebeu um terreno de doação, um terreno grande, de 10 mil metros, e tem um prédio construído a partir, como era área rural, demorou um pouquinho para a documentação ser liberada, mas conseguiram construir um prédio de 1.500 metros quadrados para abrigar, inicialmente, 32 idosos. Esse era o número idealizado, né? E sempre, em todas as reuniões que tiveram, era pensando em atender aos idosos carentes do município e da região. Tem cidades vizinhas aqui também. E o Lar São João, ele foi criado com essa ideia. Só que a construção demorou, por conta de dinheiro, né? Do tamanho dela, tudo. Então, a gente terminou a construção praticamente em 2009, só que começou a atender aos idosos mesmo em 2011. Então, dia 6 de junho do mês que vem, a gente faz 10 anos de atividade, de prestação de serviço mesmo. É bonito ver o trabalho, porque a gente começou com meia dúzia, né? Com 6 idosos, com alguns funcionários. A gente foi evoluindo. Hoje a gente atende a 25 idosos. A gente pode pontuar que são idosos carentes mesmo. As 4 entidades asilares que existem na cidade, hoje elas atendem aqueles idosos que o CREAS fornece o nome. A gente não escolhe mais, a gente não vai mais atrás. Era um trabalho, inclusive, frustrante, porque você ia no endereço que te passavam, ligava, mas que de repente, olha, faleceu, mudou de cidade, não está mais aqui, conseguiu vaga em outro asilo. Então, a gente, vamos em outro e vamos tentar preencher as nossas vagas, né? Hoje a gente atende a 25, por quê? Porque a gente precisou de uma área reservada para fisioterapia, que teve que ser um dos quartos. Não é o ideal, mas é o que a gente pôde fazer, sabe? Outra coisa é alguns idosos com Alzheimer. Existe
alguns tipos de Alzheimer, mas tem aquele Alzheimer depressivo, por exemplo, em que o idoso ele não precisa ficar isolado, mas ele tem que ficar separado. Então, é complicado, porque às vezes agride quem está do lado. Então, é separado, é diferente. Ele aceita, por exemplo, sentar junto no refeitório, na sala de televisão, nas atividades sociais, mas dormir não. Dormir, ele quer o cantinho dele, sozinho, separado. São casos e casos, é por isso que a gente reduziu a quantidade. Outra coisa que nos fez reduzir um pouco para 25, que é o nosso limite, é o próprio refeitório. Como a gente pega aqueles idosos com grau de dependência 3, que a gente chama, que é muita dependência, precisa dar comida na boca, precisa trocar a roupa, precisa dar banho. Esses, e se locomover, esses ocupam quase que 2,5 lugares, porque ele senta com uma cadeira no refeitório e alguém do lado dando comida para ele. A cadeira é um lugar, é um espaço e meio, a gente conta assim. Isso é um. Então não tem jeito. A gente precisa de uma demanda maior de mão de obra e de espaço. Então, não tem jeito. Aquele idoso que chega com independente, 3 anos depois, por mais cuidado que ele tenha, ele acaba ficando dependente, criando certo grau de dependência, né? E então, mas o Lar São João é isso. Ele teve essa história da movimentação dos portugueses, de um pessoal muito dedicado, que até hoje se dedica. Não são mais aqueles, são os remanescentes, são seus netos, seus filhos, ajudam, sem dúvida. Governo estadual, governo municipal ajuda também. Eu costumo brincar que se a gente diluir a ajuda municipal e estadual, ela dá R$ 236 por mês por idoso. Não é nada. E tem idoso que aquele mês vai gastar isso mesmo, uns R$ 500. Tem idoso que no mês seguinte gasta 3.000. E a gente, com a pandemia que afetou o mundo, mas principalmente países emergentes, o nosso doador desapareceu. Aquele que doava R$ 100 mensalmente, rigorosamente, às vezes, está doando 50. A gente continua agradecido, a gente depende dessas pessoas, mas a maioria desapareceu. E as atividades que davam, uma festinha junina, uma festa do sorvete, alguma coisa nesse sentido, não pôde ser realizada. E a gente, inclusive, não está nem podendo receber visitas, né? Nós temos questão de saúde pública, né? Então a gente recebe o familiar mesmo. Isso cria os poucos lá no Lar São João que tem familiar não estão podendo receber visitá-los. Então já são poucos. Só que em asilo é engraçado isso, porque o familiar de um conversa com todos. E essa conversa, essa distração, essa visita é fundamental para o desenvolvimento, sabe? O ideal é que cada asilo conseguisse produzir a reinserção desse idoso, e não consegue. É muito raro, porque ele envelhece mesmo. A gente envelhece, mas ali você vê que a pessoa vai envelhecendo mesmo, né? E a gente, como a gente pega assim os carentes, aqueles debilitados que estão passando por agressão, por desnutrição, desidratação, às vezes até com força policial. É incrível isso, como as pessoas, como existe, né? Pessoas desumanas que às vezes acabam maltratam mesmo. Então a gente, esse idoso que é inserido no Lar São João, a gente tem a foto do antes e o depois, né? A chegada, 30 dias depois e 90 dias depois. Então é impressionante. É impressionante a mudança, sabe? Às vezes com atendimento odontológico. Aqui a Unesp, a Universidade Estadual aqui, vai lá ajudar. Ela tem um mestrado voltado para
para odontologia de idosos. Então, eles usam os asilos da cidade para suas atividades, né? E às vezes o atendimento odontológico a pessoa consegue se hidratar melhor, se alimentar melhor. A gente teve várias experiências nesse sentido. Mas é isso, o Lar São João, ele foi inaugurado em 2011 para atender mesmo as pessoas, demorou um pouquinho a construção e documentação, né, que hoje em dia é muito exigido. A gente, graças a Deus, o Conselho Municipal aqui, eu já fiz parte do Conselho de Idoso, ele é muito rigoroso, se não atender, logicamente, tem que ser regularizado até para receber o pouquinho da verba pública, porque a gente está fazendo a vez do Estado, né? Sem a gente dúvida. faz as vezes do Estado. Mas aqui no município, na região, não abria vaga asilar há muito tempo. Inclusive, um hospital, o único hospital psiquiatra da região fechou há algum tempo já. E os asilos estão com esse ônus de atender pessoas por conta da idade, estão ali. Mas o local ideal para eles era psiquiátrico. A gente tem psicóloga, mas a gente percebe que o ideal para aquela pessoa não é somente um asilo, é um hospital psiquiátrico, é um atendimento diferenciado. E não está tendo. Até isso, todos os asilos, viu? Não é só o Lar São João, não. Todos os asilos têm esses casos. A gente conversa, como eu falei, o promotor aqui é o promotor da criança, do adolescente, do idoso e do deficiente físico e mental. Então, é um promotor muito atuante. E ele reconhece esse extra que todos os asilos da cidade fazem. Entendi. O Lar São João é o que faz mais e exemplarmente, inclusive. Puxa, que bacana. E está passando, eu falo assim, a gente nunca passou pelo que está passando esse ano. A gente, no início da pandemia, a gente previu, né, que talvez a coisa ia piorar, mas a gente não previu que seria tão rápido e que seria tão impactante. Tão impactante. Então, nosso objetivo aqui realmente é trazer novas pessoas, novos doadores que possam colaborar e que sejam doadores corriqueiros e possam ajudar a que vocês deem continuidade a esse trabalho lindo que vocês estão fazendo, Laudemir. Eu agradeço muito a sua presença aqui e explicar e falar um pouco da sua entidade. E falaremos em breve, ok? Muito obrigado. Muito obrigada. Passado o limite é que eu me empolgo com o Lar São João. Imagina, de forma alguma. Muito obrigada. E estamos de portas abertas, tá? Obrigada. Essa pandemia. Sem dúvida. Um grande abraço. Obrigada. Obrigado a você. Tchau.